Olá, ouça, o Senhor não esquece aqueles que confiam nele. Tenha esperança, tudo irá terminar bem. Esse é o tema da palavra que Deus tem para o seu coração neste dia. Se você pode, abra comigo a sua Bíblia no Salmo de números 30, versículo 1 ao 5. Enquanto você encontra, Salmo 30, do versículo 1 ao 5, eu quero e desejo que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Vamos lá, a leitura? Salmo 31, versículo de 1 ao 5 diz assim: Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste a minha vida, para que eu não descesse ao abismo. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos. Deem graças ao seu santo nome, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Isso mesmo. Feche teus olhos, vamos orar. Pai querido, obrigado por esta palavra. Nós queremos declarar, Deus, que estamos aqui para ouvir a tua voz, para edificar o teu reino, o teu corpo, edificar os teus filhos e filhas, e que a tua palavra cumpra o propósito. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Você gosta de filmes? Filmes. Hoje nós temos muitos streams por aí que nos proporcionam assistir filmes, né? Antigamente a gente tinha que esperar uma certa data, um certo horário. Hoje a gente pode assistir filme em qualquer momento. Mas você que gosta muito de filmes, existem aqueles filmes que são clichês, né? E os filmes, em sua maioria, esses que são clichês, eles nos levam a uma alta tensão no momento do filme, ficamos muito apreensivos, mas no final do filme tudo se encaixa, as coisas dão certo, e aquilo que parecia estar perdido, no fim, percebemos que era necessário acontecer para que tudo terminasse bem. Esse cenário do filme, eu pensando sobre isso, me levou a lembrar de um versículo no livro da sabedoria, também conhecido como livro do O Pregador, livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, diz que o fim das coisas é melhor do que o princípio delas. Preste atenção, aqueles que esperam no Senhor, que confiam em Deus, podem sim ter esperança, porque no fim tudo vai terminar bem. Acredite nisso. Mas, pastor, e quando um turbilhão está acontecendo na nossa vida, não é difícil lembrar disso? Não é difícil crer nisso? É muito difícil, muito complicado. E é aqui que eu gostaria de trabalhar esse salmo com você. Este salmo é atribuído a Davi. E aqui o rei Davi rende ações de graças a Deus e também faz uma afirmação, talvez certamente uma das mais conhecidas no meio cristão, mas também pelas pessoas que não são cristãs. Existem músicas, hinos, que têm o versículo 5 como letra, né, das canções, principalmente a parte B. O versículo 5 diz assim: porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse é um texto muito conhecido, um verso muito conhecido. E em meio às palavras de ações de graça desse salmo, Davi ele traz, por meio de sua gratidão demonstrada a Deus por meio desse salmo, uma palavra de afirmação que nos traz esperança neste dia, que traz para mim e para você. Davi diz na parte A o seguinte: olha, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. Davi aqui nos mostra que o Senhor, ele por vezes nos submete à sua ira. Ou seja, a ira do Senhor traz sobre nós correção, traz sobre nós exortação,
E em alguns momentos em específico na nossa vida, a correção do Senhor, Ele nos submete à sua ira de forma pontual. Deus nos corrige, Ele usa de situações difíceis, usa de tribulações, usa de circunstâncias que acontecem na vida para moldar o nosso caráter, para nos podar, para nos polir, para nos purificar, para nos aprimorar. Pois Ele é um Deus que corrige. Deus, o nosso Deus, o Deus bíblico, é um Deus que corrige. Lá em Hebreus vai dizer que Ele é um Deus que corrige a todos os filhos e filhas que Ele ama. Mas o salmo, o versículo, ele continua, não dizendo só a respeito disso, que Deus é um Deus que corrige, né, que a ira do Senhor está, está durante um momento sobre a nossa vida. Não, mas o versículo continua e ele diz, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Davi continua dizendo, olha, que o choro, as lutas, as tribulações que nos fazem chorar podem durar uma noite, podem durar. A noite aqui não significa que vão durar um período de 12 horas, de 18 horas, né, da tarde, né, do início da noite, até as 6 horas da manhã do outro dia, o período de 12 horas, não. Às vezes a noite na nossa vida, momento difícil, as lutas que nós passamos, duram um dia, duram uma semana, duram um mês, duram um ano, duram 10 anos, 20 anos, 30 anos, boa parte da nossa vida. Às vezes as lutas duram muito tempo, a grande verdade é essa. Mas aqui eu não queria focar no período que a luta dura. É importante focar também porque a luta ela tem período determinado para terminar. O choro ele tem período determinado para acabar, ele vai terminar. O choro não é eterno. O choro, o sofrimento, as tribulações não vão durar para sempre. E essa é uma notícia gloriosa para mim e para você. As lutas que você tem passado não vão terminar, não vão durar para sempre. Elas vão terminar. Elas vão terminar, elas vão cessar, elas vão ter o fim. E Davi ele faz uma afirmação extraordinária também quando ele continua. E faz com muita convicção, ele diz, olha, o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Assim como ele diz na parte A do versículo, ó, porque a ira do Senhor, a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria certamente virá pela manhã. E isso é nessa verdade que podemos nos firmar, firmar os nossos pés. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você, né, tem sofrido nesses dias, nesse tempo, nesse início de ano, eu não sei. Eu não sei as lutas que o Senhor tem permitido que você passe, mas certamente as lutas que o Senhor tem permitido que você passe são para o seu bem. Essa noite escura irá passar. E o Senhor irá te fazer crescer, o Senhor irá tocar na sua vida, irá tocar no seu caráter, irá usar dela para te transformar. Pois o choro dura uma noite, mas a alegria do Senhor ela vem pela manhã, e a alegria do Senhor ela não é passageira como o choro. O choro passa, mas a alegria permanece, porque a ira do Senhor ela dura um momento, mas a sua bondade ela dura eternamente, ela dura a vida inteira. A luta ela é passageira, as tribulações, as dificuldades que você tem passado são passageiras, mas a alegria que vem do Senhor, aquilo que vem do Senhor, isso permanece para sempre. Só o que é de Deus permanece, só o que é de Deus dura para todo sempre. Um pregador puritano do século 17, chamado Thomas Brooks, ele disse ao comentar esse versículo o seguinte: sua tristeza não permanecerá a vida inteira, mas a alegria virá pela manhã. Deus transformará a noite de inverno em um dia de verão, seus lamentos em canto, seu luto em alegria, sua tristeza em música, sua amargura em doçura e seu deserto em paraíso. Eu não sei o que você tem passado, mas certamente Deus transformará essa causa. Deus transformará essa situação. Para a glória do nome de Deus, essa situação, esse tempo de choro irá passar. Creia nisso, confie nisso. Talvez você diga, mas pastor, a situação da minha vida é muito difícil. Pastor, está durando muito tempo. Pastor, já tem muitos anos. Pastor, eu acho que ela não vai acabar. Ela é impossível de ser resolvida. Ouça, você já ouviu isso e eu vou te repetir. Para o nosso Deus não há nada que seja impossível.
Mas eu quero te levar além, a refletir em algo que Deus fez saltar aos meus olhos ao ler esse texto. Jesus ele foi crucificado no final da tarde de sexta-feira. Depois da tarde vem o anoitecer, noite. E ao amanhecer do domingo, as mulheres foram visitar o seu corpo, iam visitar ele no sepulcro. E aí lá não estava. Ou seja, ele ressuscitou domingo pela manhã, segundo a tradição. Ou seja, morreu no início da noite, no final da tarde, início da noite, ressuscitou pela manhã. O choro ele dura uma noite, mas a alegria a alegria vem pela manhã. Ainda que você passe por grandes lutas nessa vida, ainda que as tribulações na sua vida sejam imensas, ainda que você olhe para a sua vida, talvez, e veja assim, nossa, pastor, mas eu vivo muito mais dificuldades do que vitórias. Eu duvido muito, mas talvez você se enxergue assim. Acredite, ao soar da última trombeta, ou ao partir desse mundo pela morte, na despedida do seu corpo terreno, se você estiver em Cristo, como o apóstolo Paulo vai dizer, você vai poder dizer, olha, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós um dia. Ouça, entenda, mantenha a sua esperança no Senhor, confie no Senhor, tenha esperança. Ainda que não seja aqui, tudo vai terminar bem. Tudo irá terminar bem. Tenha esperança, tenha confiança, tenha uma confiança convicta. Permaneça no Senhor, permaneça em oração, confiante, e tudo irá terminar bem. Olha o que diz Apocalipse, capítulo de número 21, versículo do 3 ao 5. Olha o que diz. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e são verdadeiras. O texto aqui em Apocalipse, no penúltimo capítulo da Bíblia, onde relata a história da humanidade, diz que ele enxugará toda lágrima e dará fim a todo sofrimento. E os motivos de tribulação já não existirão mais em nosso meio, porque a alegria do Senhor, ouça, durará para todo sempre. Aleluia! Glória a Deus. O choro dura uma noite, o choro dura um dia, talvez dure um mês, um ano, um longo período de nossa vida, aqui a vida terrena, mas fique tranquilo, a alegria vem, ela vem, acredite, essa é a convicção. Davi, quando diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, ele não acha, ele não pensa, ele não pressupõe, não, ele afirma, o choro dura uma noite, mas a alegria certamente vem pela manhã, e a alegria do Senhor virá sobre a sua vida. A alegria, o favor do Senhor duram para sempre, e ele virá sobre a sua vida. Acredite, os sofrimentos e as lutas, elas são passageiras, mas a alegria eterna do Senhor, a alegria da salvação do Senhor, a alegria de uma vida com o Senhor, a alegria de um relacionamento vivo em Cristo Jesus, o perdão dos nossos pecados e a certeza da nossa salvação, essa alegria, ela dura para sempre. E o meu desejo, minha oração neste dia, meu irmão e minha irmã, você que me escuta, é que você possa crer que, independentemente da situação que você está passando, o seu choro está sendo colhido pelo Senhor, e ele durará só uma noite. E espere no Senhor, permaneça no Senhor, se entregue ao Senhor se você não entregou a sua vida ao Senhor, e creia que o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Vamos orar? Pai, que esta palavra, Deus, em nome de Jesus, venha restaurar a esperança do teu povo, dos teus filhos e filhas que me escutam neste dia. Pai, que de fato nós possamos ter a confiança de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, e nós te amamos. Deus, se nós te amamos,
podemos confiar que o Senhor tem cuidado de nós. Nós oramos e entregamos a nossa vida mais uma vez ao Senhor e essas lutas que temos passado. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que essa palavra edifique a sua vida. Deus abençoe e um grande abraço.